Queridos amigos, é com grande alegria, pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Agradeço a Deus pelo dom da vida, agradeço a nosso Senhor Jesus Cristo por permitir que hoje possamos falar em seu abençoado nome, entendendo os seus conceitos morais para a nossa reforma íntima, e agradeço de coração o nosso Dr. Adroaldo Modesto Gil, que tem sido um pai, nos auxiliado em todos os momentos que nós passamos nessa existência, desde quando começou a atuar em 1994, através da nossa mediunidade. Agradeço a você, querido telespectador, que está sempre conosco, nos acompanhando. E agradeço meu grande companheiro, meu irmão, meu filho, nosso querido André Luiz, que está sempre nos incentivando a trabalhar nessa obra de amor, de paz e de serenidade. E é com essa alegria que hoje nós vamos estudar o capítulo 6º, Circuito Elétrico e Circuito Mediúnico. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia estudando a monumental obra Mecanismos da Mediunidade. Que alegria o telespectador amigo e fiel da TV A Caminho da Luz, a TV chegando cada dia mais a mais corações, a mais pessoas. Que bom! E que o programa de hoje, o estudo de hoje, possa nos trazer entendimento, compreensão e que possamos captar e penetrar o que André Luiz deixou-nos para a nossa meditação. Hoje nós vamos começar o capítulo 6º, Circuito Elétrico e Circuito Mediúnico, portanto, uma mensagem recebida pelas mãos de Chico Xavier. O primeiro item é conceito de circuito elétrico. E aí eu peguei esse entendimento da nossa própria ciência para facilitar o que significa. Então, o circuito elétrico é um circuito fechado. Ele começa e termina no mesmo ponto, sendo formado por vários elementos que se ligam e assim se tornam possível a passagem da corrente elétrica. E nesse conceito, diz André Luiz, indica o conceito de circuito elétrico a extensão do condutor em que se movimenta uma corrente elétrica, sempre que se sustente uma diferença de potencial em seus extremos. O circuito encerra um condutor de ida e outro de volta da corrente, abrangendo o gerador e os aparelhos de utilização, a englobarem os serviços de geração, transmissão, transformação e distribuição da energia. Para a execução de semelhantes atividades, as máquinas respectivas guardam consigo recursos especiais em circuitos elementares, como sejam os de geração e manobra, proteção e medida. Então, um circuito elétrico, né? Vamos pegar a nossa casa. Quando nós vamos construir uma casa, num determinado momento vem aquele problema, ó, precisamos fazer a rede elétrica, não é? Então, nós vamos fazer um circuito fechado dentro da nossa casa, né, de energia. Então, o tamanho da casa, ele é preponderante para saber quantos disjuntores vão naquela caixa. Então, às vezes, pode ir uma quantidade menor, pode ir uma quantidade maior, de acordo com aquilo que eu estou estabelecendo que eu vou ter na minha casa. Quanto maior a casa, maior o quadro de disjunção, maior o quadro de disjuntores. Quando nós fomos construir o núcleo Chico Xavier, o engenheiro diz, olha, Sérgio, a construção é grande, é quase 2.000 metros quadrados. Você vai precisar de uma planta de engenharia elétrica. Então, quando nós fomos conversar com o engenheiro elétrico, que é um amigo nosso, da RM Engenharia, ele fez tanto a parte civil quanto a parte elétrica, gratuita para todos nós,
Então ele sentou e disse, Sérgio, eu quero sentar com você com calma. O que vocês pensam em ter na instituição? Lógico que é um embrionário, mas como você já fez a planta, você tem noção daquilo que vai ter. Então nós colocamos lá uma série de coisas para ver se precisava fazer o trifásico, o bifásico, enfim, aquela coisa toda, né? Então eu fui passando, cômodo por cômodo. A Soraya foi uma pessoa que sempre quis muitas tomadas na parede, né? E realmente isso é importante. Todos os quartos e cômodos, tanto da minha casa quanto da instituição, têm o 110 e o 220, que isso é muito importante, a gente não se preocupa com isso, mas depois a gente vê que faz falta, porque tem aparelhos que é só 220. E aí nós fomos então para que nós pudéssemos ver qual é a carga para fazer um pedido quando tivesse pronto, aqui no caso de São Paulo, de Campinas, da CPFL, mediante a carga, muitas vezes tem que trocar até o transformador da rua, André. Olha que coisa interessante, é uma coisa complexa. Às vezes, para atender aquela grandiosidade que é o núcleo Chico Xavier, precisou trocar na rua até esse aparelho, que fica fora. Por quê? Porque é uma rua de casas. E o que tinha lá comportava para as casas. Quando nós pedimos na CPFL para dar entrada no projeto que nós íamos começar a funcionar, teve que trocar então esse aparelho. Então a gente percebe que esse circuito fechado é muito interessante, não é? Porque, Sérgio, mas e se botar um potencial a menos? O que vai acontecer? Vai acontecer que você liga 3, 4 aparelhos ao mesmo tempo, cai o disjuntor. Por quê? Porque não tem, o circuito fechado não foi feito corretamente. Então isso aqui é fácil da gente entender. Por que eu estou falando isso? Sérgio, mas o que tem a ver isso com mediunidade? Nós vamos ver agora. Porque agora nós vamos ver o conceito de circuito mediúnico. Agora nós vamos começar a entender, não é? Porque o processo é o mesmo. A comparação é a mesma. Então nós vamos entender, né, André Luiz? Verdade. Agora o próximo item é conceito de circuito mediúnico. Diz André Luiz, aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética, em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente, o emissor e o receptor. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade-apelo e uma vontade-resposta, respectivamente, no trajeto ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium, fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como sejam ideação, seleção, autocrítica e expressão. No programa passado, eu falei um pouquinho daquele trabalho que eu tive a oportunidade de assistir por algumas vezes, quando eu estou principalmente em Goiânia ou quando eu estou em alguma cidade a convite dos grupos Alta de Souza e posso acompanhar um trabalho que eles têm, que é um trabalho mediúnico
que é um trabalho um pouco diferente, não é? É um trabalho que eles fazem da corrente elétrica, corrente magnética, como eles chamam. Então eles colocam os médiuns num círculo, que ali é um circuito que está sendo criado, os médiuns entram naquele estado de êxtase, e ali então alguns passistas ficam no meio daquela roda, e as pessoas vão tomando passe, consequentemente, os espíritos vão então passando e se manifestando naquela corrente elétrica. Não há a comunicação de conversar com os espíritos pessoalmente. Os espíritos têm a manifestação, a gente vê os médiuns tendo aquela manifestação, mas é algo rápido, tendo sempre uma voz de comando, que é o dirigente do trabalho, que vai direcionando. Às vezes tem grupos de passistas, como eu vi em Palmelo recentemente, e às vezes não tem o passe, é só um mediúnico e uma voz vai comandando. Outra vez, nós podemos também falar do nosso trabalho mediúnico. Eu já tenho trabalho, já participo de trabalho mediúnico há quase 40 anos, aí há 38 anos que eu trabalho em sessões mediúnicas de maneira ininterrupta. Então, por exemplo, pode haver um caso naquele circuito fechado que tem dos médiuns ali, um médium ter dificuldade de receber um espírito. Eu posso passar aquele espírito para outro médium, colocando a cabeça na mão dos dois médiuns e pedindo para o espírito transferir para o outro médium. É possível também. Nós já tivemos essa experiência. Não é muito comum, porque quando você tem um trabalho de médiuns que são educados, no meu caso já um trabalho de desobsessão muito antigo, os médiuns já têm uma afinidade muito grande com a casa, com o grupo de trabalho. Isso acontece muito quando nós temos a preparação dos médiuns, não é? Porque num primeiro momento a gente senta os médiuns em torno de uma mesa para aquilo que o professor Allan Kardec chama de desenvolvimento mediúnico. Durante um bom tempo o médium se desenvolve. Depois disso nós temos o trabalho de desobsessão. Aí já é uma coisa mais complexa, aí o médium já se preparou muito mais. Há um caso interessante no nosso grupo, né, André? Nós temos um médium que é até interessante, eu já conversei com ele até sobre isso. Quando eu fui preparar o grupo de estudo, nós convidamos as pessoas, quem queria fazer um curso de mediunidade para o desenvolvimento, pessoas que já tinham mais de 3 anos de estudo na casa. Aí eu faço primeiro, a parte das orientações, né, do estudo, e depois, no final do estudo, a gente mostra a responsabilidade de ser médium, e aí aqueles que quiserem realmente desenvolver a mediunidade, nós, de uma maneira mais segura, ajudamos a desenvolver. Nós tínhamos um companheiro que no começo a gente percebia a dificuldade dele entender a mediunidade. Parece que tinha uma certa... Como é que a gente poderia usar um termo, né, André? Que aqui encaixaria bem. Uma pessoa que não... Uma certa incredulidade. Uma certa incredulidade. A palavra correta seria essa. Mas começamos a fazer aqueles exercícios, primeiro começando pela psicografia, aquele exercício todo, né, que a gente faz com os trabalhadores, até chegar depois nas comunicações, né, na sensibilidade, depois nas comunicações. É todo um trabalho que é efetuado nessa linha. E aí nós colocamos o papel lá, e com o tempo, nas primeiras reuniões, ele foi pegando a caneta, começou a sair alguma coisa. Aí ele dizia, olha, Sérgio, eu senti o impulso de escrever, não sei o quê, tal, tá bom, vamos lá, testes, vamos lá. E começou, a partir daí, a escrever todas as reuniões. Inclusive, nós levamos ele até para o trabalho de desobsessão para que ele pudesse escrever nas reuniões, para que ele pudesse ter uma sensibilidade. Ele foi se desenvolvendo, bom, quando ele passar do tempo, o que passou a acontecer? Ele começou a ter sensibilidade. E um dia me procurou e disse, olha, Sérgio, eu estou com uma dificuldade. O que é? Tinha uma companheira nossa que morava no bairro e ela frequentou o centro muito tempo, depois o marido desencarnou, quis viver a vida
e teve uma vida meio complicada, meio de devassa, aquela coisa toda, tal, estava em sofrimento e se aproximou dele porque queria dar uma comunicação. Olha, a Maria Luísa está pedindo para dar uma comunicação e eu já faz 2 semanas que eu estou passando mal porque eu sinto ela. Falei, vamos, no final do trabalho eu vou perto de você e a gente vê se a comunicação pode acontecer. E realmente aconteceu. Agora, recentemente, teve a segunda comunicação. Então, o que está acontecendo? Agora já está partindo para a mediunidade e incorporação, né, André? É um desenvolvimento que todos nós estamos, podemos mudar de uma faculdade para outra, podemos ter mais de uma faculdade mediúnica. O Chico, por exemplo, no trabalho de desobsessão, ele não atuava como médium de psicografia. O Chico, no trabalho de desobsessão, ele atuava como médium de psicofonia, desde o Centro Espírita Luiz Gonzaga, desde ainda da década de 1920. E ele se dedicava à psicografia, por exemplo, na intimidade, quando ele recebia os benfeitores, e também nas sessões públicas, quando recebia cartas consoladoras aos parentes que já retornaram ao mundo espiritual. Se você ainda não tem esse livro, vale a pena você ter. Chico Xavier, Uma Gota de Amor. É o meu convívio com Chico, de 85 a 2002, mas aqui tem uma entrevista muito interessante, que o Chico deu em Portugal em 1965, ele estava com Valdo Vieira, e nessa entrevista ele fala uma coisa muito interessante, que nós aqui no Brasil não tínhamos essa noção, e essa mensagem ficou escondida em Portugal, não é? Por que escondida? Porque foi publicada numa revista espírita em 65, logo em seguida houve a questão política em Portugal, onde todas as coisas pertinentes ao movimento espírita foram, de uma certa forma, confiscadas, né? Então isso fez com que todo esse material se perdesse. E um amigo manteve essa revista guardada e ele até passou para nós publicarmos aqui no Brasil. É uma entrevista que tem muitas coisas que o Chico não falou aqui no Brasil. Por exemplo, o Chico fala que o trabalho dele, segundo Emmanuel orientava, é dividido em 2 partes. A primeira parte era o trabalho com os espíritas, com os encarnados. É aquele trabalho que ele tinha de receber as cartas consoladoras e o outro dia que ele recebia os receituários. Então ele atendia aquele povão todo, não é? Aquele povaréu, e ele então tinha os dias determinados na semana para essa atividade. E depois ele tinha um trabalho com os espíritos, aonde Emmanuel classificava o próximo livro e dizia a ele qual é o dia que ele iria trabalhar, o horário, e dava a ele uma carga de horário para cada livro. Esse livro vai ser 20 horas. Esse livro vai ser 40 horas. E o Chico explica tudo isso. Por exemplo, eu queria até que o André falasse, o livro anterior, o livro Evolução em 2 Mundos, o Chico trabalhou 2 dias na semana, no mesmo horário do Valdo. E nesse mecanismo da mediunidade, já foi dado a eles 2 dias diferenciados. Quais eram os dias, André? O Evolução em 2 Mundos, às quartas e aos domingos, e este livro, como vimos na parte de André Luiz, no prefácio de André Luiz, às terças e quintas. Então isso é muito bacana, nós entendermos isso, não é? Mediunidade é uma coisa muito séria. Eu falo sempre para as pessoas, se você não tiver a certeza que você vai trabalhar na mediunidade até o resto da sua existência, não se meta com isso, porque abrir a glândula pineal depois não fecha mais. Vamos dar continuidade, André? Perfeitamente. Agora nós vamos ver o próximo item. Circuito aberto e circuito fechado. A corrente em sentido convencional no circuito elétrico é expedida do polo positivo do gerador, circula nos aparelhos de utilização e volta ao gerador, alcançando-lhe o polo negativo.
do qual passa por intermédio do campo interno do gerador, ao polo positivo, prosseguindo em seu curso. Entretanto, para que a corrente se mantenha, é imprescindível que o interruptor de manobra se demore ligado, ou mais claramente, que o circuito esteja fechado, uma vez que, em regime de circuito aberto, a corrente não circula. A corrente mental, no circuito mediúnico, equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium, mas, para que se lhe alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio, ou mais exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado, porque em regime de circuito aberto ou desatenção, a corrente de associação mental não se articula. Então aqui nós já vemos um conceito da física, circuito aberto e fechado, trazendo para a realidade mediúnica. Então ele nos fala, por exemplo, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio. Qual que é o melhor médium? O melhor médium é sempre aquele que se faz mais equilibrado. Não adianta eu ter um médium culto, lê muito, estuda muito, mas é desequilibrado. Isso desequilibra suas faculdades mediúnicas. O médium, por exemplo, ele, quanto maior for o seu contato com a mediunidade, mais ele tem que se isolar do mundo, mais ele tem que ter uma vida de retidão. Nós vemos a dona Ivone, por exemplo, temos uma entrevista dela aqui no canal. Ela dizia assim: eu precisei morrer para o mundo para viver a mediunidade. Então é o caso do Chico. Você tem que anular a tua vida, você tem que fazer uma escolha. O Chico não tinha uma vida social, o Chico não tinha uma vida familiar, o Chico não tinha uma vida comum. A vida dele era profissional enquanto trabalhava para ganhar o salário até aposentar e manter sua vida, economicamente falando, e a sua vida mediúnica. Lógico que ele cuidou dos irmãos mais novos, lógico que ele encaminhou todos ao casamento, ajudou a criar os seus sobrinhos, ajudou a criar os filhos de José Xavier quando desencarnou, mas ele não tinha uma vida comum. Ele saía da sua sala de trabalho, ia para o porão da Fazenda Modelo e durante 9 meses escreveu o livro Paulo e Estevão. Quase não dormia, quase não tinha contato com os próprios familiares. Então nós vemos, é uma vida fácil? Todo mundo quer os louros de Chico, quer estar na mídia, quer ter a fama, quer ter os amigos que ele teve, mas poucos querem trabalhar as longas horas que ele trabalhou em regime de anonimato, de simplicidade. Lembremos que o Chico, com 17 anos, fica cego, com dores, o seu olho esquerdo sangrava, o seu olho esquerdo doía. Àquela altura não havia remédio para o problema do Chico. Então, olha as dificuldades que aquele homem enfrentou, as críticas por parte da família que não entenderam a sua mediunidade, e ele, para lá de tudo isso, criticado pela Igreja Católica, criticado pela Igreja Evangélica, criticado pelos espíritas, criticado pelos familiares. A sua benfeitora, sua mãezinha querida, já havia morrido quando ele tinha 5 anos, e ele, no meio do o único irmão que ajudava ele, passado alguns anos, desencarnou também. O pai extremamente... A outra mulher extraordinária na vida do Chico, a segunda mãe do seu pai, também desencarnou também. Então a vida do Chico, para encontrar esse aqui, foi muito desafiador. E além disso, ele teve que ajudar a criar os filhos da dona Cidária, que ele se comprometeu com ela. O Chico era uma criatura muito amorosa. Eu queria aqui, circuito fechado, circuito aberto, voltando o exemplo que ele dá físico que nós temos. Por exemplo, vocês estão vendo aqui
uma luminosidade nesse ambiente, né? Nós estamos num estúdio, onde temos aqui os canhões de luz, não é? Que dá toda essa condição de poder ter uma boa imagem. O circuito está aberto. Daqui a pouco nós vamos embora, nós desligamos todas essas luzes, circuito fechado. Então, como é que é o médium? Vamos lembrar, André, até aquela senhora, num dos livros de André Luiz, acredito que o André, que tem uma memória melhor que a minha, vai se lembrar. Essa senhora ia para o trabalho e quando ela entrava no centro, cheia de problema, ela conseguia fazer uma prece e ela conseguia sentar numa mesa mediúnica, se desligar completamente, atender os espíritos que tinham que ser atendidos naquela noite. Quando ela saía do centro, a porta do centro tinha 2 espíritos aguardando ela. 2 espíritos perturbadores, conta André Luiz que um pegava no braço direito, o outro pegava no braço esquerdo, e ali começava a fomentar junto dela os problemas do seu cotidiano, pela qual ela não conseguia abandonar do dia a dia. Ela era muito aprisionada aos seus problemas, às suas dificuldades, né? Então, se um médium consegue ter essa postura, ele consegue desenvolver a mediunidade. Mas, para isso, ele tem que usar essa técnica, que é a técnica de eu vou para o trabalho, entrando lá, a pessoa entra em prece, automaticamente os espíritos não conseguem entrar e ela consegue desenvolver um trabalho. Então, enquanto ela está ali dentro do centro, ela funciona como um circuito aberto, porque ela, nas preces, dá vazão para o pensamento dela ser harmonioso. Quando ela sai do centro, ela se torna um circuito fechado. E aí se abre um outro circuito, que é um circuito dos problemas íntimos, que ela vai passar a conviver novamente todo momento que ela sai do centro, né, André? O que nós percebemos? Que mediunidade é atração. O meu pensamento atrai, o meu pensamento emite, o meu pensamento repele, o meu pensamento cria aquele campo de adesão. Então, nós estamos diante de um assunto que vale a pena sempre analisarmos e estudarmos pela sua atualidade e, ao mesmo tempo, pela importância que ele tem, já que Allan Kardec dizia que médiuns todos nós somos. Alguns num grau bem desenvolvido e outros ainda bem latente, apenas uma intuição, apenas uma premonição. Dando agora continuidade, nós vamos ver resistência. Diz André Luiz, todo circuito elétrico se evidencia por peculiaridades distintas, chamadas constantes ou parâmetros, a saber, resistência, indutância e capacitância. Resistência é a propriedade que assinala o gasto de energia elétrica no circuito, como provisão de calor, correspondendo à despesa de atrito em mecânica. Igualmente, no circuito mediúnico, a resistência significa a dissipação de energia mental, destinada à sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. Então, a resistência, né? Eu me lembro, por exemplo, nós temos em casa um chuveiro elétrico. Então tem aquela resistência lá, tem aquele que faz a função de capacitar a questão do gasto, né? Então é interessante, e também da água. Então quando a gente liga pouco para tomar um banho mais quente, aqui o que você nota é que o aparelho começa a forçar mais. A resistência dele é usada de uma potencialidade maior. Quando eu abro o chuveiro mais, vou tomar um banho um pouco mais frio, só que eu não estou acumulando energia naquela resistência. Então, o que ocorre? Se eu colocar pouca água, a resistência vai, com pouco tempo, ela vai queimar. É quando o chuveiro para de funcionar o quente.
Aí a pessoa vai lá, troca, tudo certo, não é? Entre os médiuns é a mesma coisa. Há resistência, muitas vezes, dos médiuns por algum motivo. O médium, por isso que o médium tem que ser preparado. Tem pessoas que têm casas espíritas, e aqui eu gostaria, com todo respeito, de fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva, porque eu vejo em muitas casas, vi muito isso em Portugal, aqui no Brasil também, já não é tanto assim, mas também tem. As pessoas querem ser médiums, acham que mediunidade é comer um doce saboroso, é o manjar dos deuses, eu vou ter contato com os espíritos, não é? Ótimo, tem o seu lado bom, mas tem o seu lado de responsabilidade. Você se preparou para isso? Porque as pessoas veem a mediunidade de Chico Xavier e se encanta. Chico Xavier foi único. Foi a maior antena parabólica que a Terra já teve, dos homens comuns. Eu não estou aqui mencionando a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus veio de outras esferas. Então nós percebemos que a mediunidade pode levar as pessoas até, quando de uso mal feito, a um processo de loucura. No livro Respostas da Vida, eu sempre dou esse exemplo, André Luiz diz que quando o homem entender a mediunidade, conviver com o trabalho do bem, sistematicamente na Terra, nós vamos fechar todos os hospitais psiquiátricos, porque os problemas mentais ainda são gerados por processos de obsessão, por processos mediúnicos. Então é um assunto muito sério. É um assunto que na Bíblia, naquela passagem que nós vamos encontrar um pai levando um lunático. Quem era o lunático? Um médium descontrolado. Um jovem médium que recebia um obsessor que queria matá-lo. E ele tinha o chamado, hoje, a epilepsia. E Jesus, então, expulsa o demônio. Na verdade, os demônios, tá? Biblicamente assim. E aí Pedro ficou invocado, como nós dizemos na gíria da língua portuguesa, porque Pedro pergunta, Senhor, ele diz que levou nas religiões, levou nos médicos, levou nos curandeiros, levou até em nós, os discípulos, e nós não resolvemos o problema. E Jesus, então, homens de pouca fé, até quando eu hei de estar convosco? Então nós percebemos que a mediunidade é uma coisa muito séria, porque depois que abriu a glândula pineal, ela não fecha mais. Eu ainda, André, atendi uma pessoa no domingo, no atendimento fraterno, que foi uma psicóloga que encaminhou para me atender, e ele dizia assim, porque eu fui numa pessoa, a pessoa fechou minha mediunidade. Não existe isso. Isso quem fala são os nossos irmãos umbandistas, da quimbanda. Não se fecha a mediunidade. Depois de aberta, você tem que aprender a conviver com ela. É a glândula pineal. André Luiz explica muito bem isso no livro Desobsessão. Então, André, muito sério esse assunto. E agora? Nós vamos então falar de... Agora nós vamos ver indutância, que eu aproveitei para pegar o significado, que esse é menos usual da gente ver no dia a dia. O que vem a ser a indutância? A passagem de corrente elétrica em um condutor retilíneo, por exemplo, o cabo elétrico de sua resistência. É capaz de produzir um campo magnético ao seu redor. Ao utilizar um condutor de cobre no formato de espiras, é possível determinar uma grandeza física existente nos dispositivos denominados de indutores. Tal grandeza recebe o nome de indutância. A essa significação da nossa física diz o espírito de André Luiz.
No circuito elétrico, indutância é a peculiaridade por meio da qual a energia é acumulada no campo magnético, provocado pela corrente, impedindo-lhe a alteração, seja por aumento ou por diminuição. Em vista da indutância, quando a corrente varia, aparece na intimidade do circuito determinado acréscimo de força, opondo-se à mudança, o que faz dessa propriedade uma característica semelhante ao resultado da inércia em mecânica. Se o circuito elétrico em ação sofre abrupta solução de continuidade, o efeito em estudo produz uma descarga elétrica, cujas consequências variam com a intensidade da corrente, uma vez que o circuito, encerrando bobinas e motores, caracteriza-se, por natureza, profundamente indutiva. Implementos esses que não devem ser interrompidos de chofre e cujos movimentos devem ser reduzidos devagar, único modo de frustrar o aparecimento de correntes extras, suscetíveis de determinar fechamentos ou rupturas desastrosas para os aparelhos de utilização. Também no circuito mediúnico, verifica-se a mesma propriedade ante a energia mento-eletromagnética armazenada no campo da associação mental entre a entidade comunicante e o médium, provocada pelo equilíbrio entre ambos, obstando possíveis variações. Em virtude de semelhante princípio, se aparece alguma alteração na corrente mental, surge, nas profundezas da conjugação mediúnica, certo aumento de força, impedindo a variação. Se a violência interfere criando mudanças bruscas, a indutância, no plano mental, determina uma descarga magnética, cujos efeitos se hierarquizam conforme a intensidade da integração em andamento. Porquanto o circuito mediúnico, envolvendo implementos fisiopsicossomáticos e tecidos celulares complexos no plano físico e no plano espiritual, mostra-se fortemente indutivo e não deve ser submetido a interrupções intempestivas, sendo necessário atenuar-se-lhe a intensidade, quando se lhe trace a terminação para que se impossibilite a formação de extracorrentes magnéticas capazes de operar desajustes e perturbações físicas, perispiríticas e emocionais, de resultados imprevisíveis para o médium, quanto para a entidade em processo de comunicação. Então aqui ele pega esse exemplo da física e ele traz também para a questão mediúnica, quando ele fala, por exemplo, em virtude de semelhante princípio, se aparece alguma alteração na corrente mental, surge nas profundezas da conjugação mediúnica, certo aumento de força, impedindo a variação. Ele fez aquele exame, eletrocardiograma, ele mediunizado, e mostra alteração. Nós vemos, por exemplo, que Ernesto Bosano, na altura de Kardec, na Itália, fez um teste, por exemplo, o peso do médium, quando ele dava passividade a um espírito e quando não dava. E também quando Ernesto Bosano fez esses testes na Itália, com médiuns incorporados e não incorporados, havia diferença no peso do médium. O eletrocardiograma, né, quando ele faz pelo coração, o coração fica mais acelerado, e o Chico fez também com aquele outro exame que se coloca algumas coisas na cabeça. E o Chico também passou pelo exame eletroencefalograma mediunizado. O Chico mediunizado
fez esse exame e também deu alteração quando ele estava dando passividade a uma comunicação. São dois exames, um feito do coração e outro feito do cérebro. O que provou naquilo ali? A aceleração do cérebro e a aceleração do coração aumentou de maneira intensa, que é normal. Quando nós estamos conversando com um médium que está incorporado, relembrando que a palavra incorporação, ela não é e não significa a exatidão do termo, porque incorporar dá-se uma ideia de que o espírito entrou dentro da pessoa. Não existe isso. Toda comunicação se faz de perispírito para perispírito. Tanto é que o termo que Allan Kardec usou não foi incorporação. O termo técnico que Allan Kardec colocou é psicofonia, que é um termo mais correto, mas muito pouco. Tem muitos médiuns de psicofonia que habituaram a falar médium de incorporação, que se você falar se é médium de psicofonia, ele não sabe o que é. Exatamente. Nós precisamos retomar algumas palavras para que não fique algo estranho, né? Então tem pessoas que têm medo de desenvolver mediunidade porque falam, não, o espírito vai incorporar em mim. Não. A incorporação é mente a mente, é perispírito a perispírito, né? E o corpo tem controle de tudo isso. E agora nós vamos para o último item, que é capacitância. Então nós vamos ver um pouquinho o que é capacitância. No circuito elétrico, capacitância é a peculiaridade mediante a qual se permite a acumulação da energia no campo elétrico. Energia essa que acompanha a presença da voltagem, revelando semelhança ao efeito da elasticidade em mecânica. Os aparatos que guardam energia no campo eletrostático do circuito são chamados capacitores ou condensadores. Um capacitor, por exemplo, acumula energia elétrica durante a carga, restituindo-a ao circuito por ocasião da descarga. Em identidade de circunstâncias, no circuito mediúnico, capacitância exprime a propriedade pela qual se verifica o armazenamento de recursos espirituais no circuito, recursos esses que correspondem à sintonia psíquica. Os elementos suscetíveis de condensar essas possibilidades no campo magnético da conjunção mediúnica expressam-se na capacidade conceitual e interpretativa na região mental do médium, que acumulará os valores recebidos da entidade que o comanda, devolvendo-a com a possível fidelidade ao serviço do circuito mediúnico na ação do intercâmbio. Essas analogias são valiosas, compreendendo-se, então, por que motivo, nas tarefas mediúnicas, organizadas para fins nobres, é sempre necessário a formação de um circuito em que cada médium permanece subordinado ao tradicional espírito guia ou determinado orientador da espiritualidade. Então nós vemos aqui, principalmente por esse encerramento que ele faz, não é? Espírito guia ou orientador da espiritualidade, por isso que não é correto desenvolver a mediunidade, seja ela qual for, dentro de casa. A mediunidade tem que ser desenvolvida numa casa espírita. Quando nós passamos a conviver com a mediunidade, nós vamos entender que existem as peculiaridades eminentes em cada médium. Por exemplo, há médiuns que, dentro da incorporação, recebem mais espíritos sofredores, como suicidas, como espíritos que morreram de maneiras violentas. Tem médiuns que já não recebem espírito dessa natureza, recebem espíritos sofredores. Tem médiuns que recebem espíritas trovadores, que vêm trazer pelas poesias, pelas trovas, mensagens.
como, por exemplo, na psicografia. Tem pessoa que acha que psicografia, e o André vai vivenciar muito isso, tem pessoas que vão se aproximar dele e vai dizer, André, você que está trazendo por psicografia livros, será que você, por exemplo, não recebe uma carta da minha mãe, da minha filha, do meu filho? Não, são mediunidades distintas. Quando eu estudo o livro dos médiuns, eu vou perceber que lá tem em torno de 12 a 13 tipos de mediunidade específica para a psicografia. Então nós temos médiuns, por exemplo, historiador. Trazem livros contando momentos da história da humanidade. Tem médiuns, por exemplo, que recebem receituários, como o Chico também recebeu, de remédios fitoterápicos. Tem médiuns que recebem cartas consoladoras daqueles espíritos familiares que partiram para o mundo espiritual. Tem médiuns, por exemplo, que recebem poesia dos grandes poetas. Então nós vamos perceber que a mediunidade, ela depende da condição do médium, das suas nuances, da sua capacitação. E conforme o médium vai desenvolvendo, como o André já comentou nesse programa, a pessoa pode desenvolver outros tipos de mediunidade. O que ocorre muitas vezes num trabalho de desobsessão, está lá no livro Desobsessão, que eu espero talvez que seja o 14º livro que nós vamos estudar na série André Luiz, porque vale a pena estudar esse livro. Então nós vamos ver lá, por exemplo, no trabalho de desobsessão, quando o André diz da Ivone Pereira do Amaral, que ela dizia que ela tem que morrer para o mundo para ressurgir para a mediunidade, tem médium, por exemplo, que esses guias espirituais, não é? Esses orientadores espirituais, muitas vezes colocam o espírito sofredor, um espírito violento, às vezes, 2 dias, 3 dias antes do trabalho mediúnico, para que possa ter o quê? Uma similitude de pensamento. Olha, não é fácil ser médium. E ali, então, ele vai conviver com aqueles dramas do espírito 2, 3 dias, até que no trabalho mediúnico ele possa ter, através daquela união mental, dar aquela comunicação. Porque se colocasse o espírito ao lado do médium no dia do trabalho, ele não suportaria trazer a mensagem. Olha que interessante, André. Mediunidade é sempre um assunto atual, valioso de estudarmos, e que alegria temos André Luiz pelas mãos de Chico Xavier e Valdo Vieira, hoje o capítulo pelas mãos do Chico, falando desses conceitos tão importantes. Então, André, só para nós podermos encerrar, ele encerra com esse capítulo maravilhoso, capacitação. O médium tem que ter capacitação, tem que se capacitar. Então, nós percebemos o quanto é importante. Ah, mas é a doutrina espírita que fala isso? Não, é bíblico. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais o médium estuda, mais apto ele fica para receber as comunicações e cada vez mais ele sofre menos. Então, que Jesus possa continuar nos dando essa visão para nos esforçar cada vez mais no campo desse estudo abençoado. Estamos encerrando mais um capítulo do livro Mecanismos da Mediunidade. Agradecemos a todos que formam conosco a família do CEPAC, a família da TV A Caminho da Luz, e pedimos a sua ajuda aqui para o canal. Se inscreva no canal, habilite as notificações, comente no vídeo, compartilhe, se torne membro do canal,
ajude, dê o gostei. São pequenas ações que fazem toda a diferença no trabalho que aqui realizamos. Queridos amigos, vamos encerrando o nosso estudo de hoje, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Agradecemos a sua companhia, não esqueça de dar o gostei. Eu queria fazer um pedido do coração para você. Se gostou do estudo, compartilhe. Com certeza vai ajudar outras pessoas a estudarmos juntos a mediunidade, que é algo fantástico para o nosso coração. Um beijo carinhoso a todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.